Já convidamos o doutor Ronaldo para já ficar aqui na mesa, porque nós vamos iniciar agora o debate sobre sobre o tema desse. Então eu chamo também para a mesa o Daniel, o Sérgio Fonseca, e para coordenar a mesa, desculpa, o Franklin está... Dá uma chamadinha nele, por favor. E para coordenar, o Frank também, presidente da FNU, né? E para coordenar essa mesa, coordenar os debates do tema 1, eu convido o Ulisses Caniac, que é da Plataforma Operária Camponesa para a Energia. Passa então a palavra a Ulisses para a coordenação. Bom dia. Em primeiro lugar, em nome da Federação Estadual dos Sindicatos de Engenheiros, FICENG, e também em nome de todos os engenheiros que atuam no... Estamos sem som? Ok. Perdão. Então, vamos começar novamente. Em primeiro lugar, gostaria, em nome da Federação Interestadual dos Sindicatos de Engenheiros, FICENG, e também com a pretensão aqui de estar em nome de todos os engenheiros que atuam no sistema elétrico, agradecer a organização do evento pelo convite, onde estamos aqui representando também a Plataforma Operária Camponesa para a Energia, que nosso companheiro Jocely já falou aqui no início. Eu gostaria de dizer que é uma função difícil, uma tarefa difícil essa que o Sérgio colocou para mim, porque eu também tenho a minha experiência no setor elétrico. Eu sou funcionário da Copel, Companhia Paranaense de Energia, e a minha área de atuação é em sistemas de supervisão e controle. Então, nós já instalamos muitos sistemas de automatização, de telesupervisão, em conjunto com os operadores, sempre, em conjunto com todas as equipes que tinham a ver com a área. E a gente aqui não vai poder fazer juízo de valor, né? Afinal de contas foi dada essa função de mediação, mas gostaria de fazer uma observação, que encarem como observação técnica, que não estou emitindo parecer a visão do ANS ou a visão da Associação dos Operadores é mais correta, mas num processo desses de teleassistência e tal, é muito envolvida a questão tecnológica. Nós entendemos que engenharia é o uso da tecnologia para o bem comum. Saber utilizar as soluções tecnológicas para que todos saiam ganhando com isso. Então, quando se instala um processo como esse, é preciso pensar, principalmente, no lado humano da coisa. É preciso, claro, usar melhor a cada dia as nossas tecnologias. Quem sabe daqui a alguns anos, né, professor Agamenon, nosso colega de FICENG, daqui a alguns anos já nem seja necessária a figura do operador, nem do engenheiro. Vai ter robôs fazendo tudo aí para nós, cuidando das instalações do sistema elétrico. Mas hoje não é assim. Hoje a visão que tem um operador com grande conhecimento, com tempo
né, principalmente, que é o que faz adquirir o conhecimento, a sensibilidade para estar ali numa situação difícil, uma situação crítica e resolver a situação, ainda não se substitui. Ainda é o que de melhor nós temos como remédio para uma situação em que ficamos sem energia e que aí perdemos até parte do nosso PIB, por isso, como o Daniel bem explicou ali. Então, as soluções realmente de engenharia devem primar por isso. Devem primar porque se encontra a melhor tecnologia para fazer aquilo, mas que com isso não se perca ali toda a bagagem acumulada, as pessoas que estão trabalhando no sistema, que não se tire o ganha-pão das pessoas também, né? Pensar em automatização e teleassistência simplesmente como uma maneira de ter menos gente trabalhando, de gastar menos, né? Como a gente sabe, não é o maior gasto de uma empresa do setor elétrico o pessoal. De longe não é esse. E também você não considerar todos os riscos possíveis, riscos à segurança dos consumidores de energia, a segurança das pessoas que vão trabalhar em manutenção, que vão resolver os problemas, e riscos ao próprio fornecimento, não considerar tudo isso, ou de repente mitigar alguns riscos desses, simplesmente em prol do lado econômico, não é uma solução correta. Posto isso, acredito que o que não falou ainda, então será o primeiro que a gente vai abrir a palavra. O Sérgio está dizendo que não, que é o Franklin? Então tá. Vamos passar a palavra então para o Franklin, presidente da FNU, para tecer seus comentários na sequência, Sérgio. Tem que acho que eu não vou gastar nem os 10 minutos para poder permitir que tenha um debate, né? Eu acho que é importante as pessoas trazerem a realidade das instalações que eles estão operando, as mudanças que as empresas têm feito. Eu acho que isso enriquece mais o debate e aproveita a participação aqui do NS para poder aprofundar essa discussão. Eu só queria chamar a atenção, porque nós precisamos, as alterações que estão sendo feitas aqui, elas precisam da aprovação da ANEEL. A ANEEL vai colocar em audiência pública, né? Depois da audiência pública, a diretoria da ANEEL aprova. Tem as contribuições que nós já estamos discutindo para poder participar na audiência pública, mas os contatos que nós temos tido com a ANEEL tem nos preocupado. Não estamos observando uma disposição por parte da ANEEL para poder reconhecer que precisa alterar os procedimentos de rede. Isso tem nos preocupado, né? Pode ser que não queiram abrir para a gente essa discussão sobre procedimento de rede por uma questão da formalidade da agência, porque tem que levar a consulta pública. Pode ser que seja isso, mas nos tem preocupado o reconhecimento por parte da ANEEL de que não precisa fazer alteração no procedimento de rede, né? E aí eu acho que nós vamos ter que talvez tirar daqui algumas ações para essa situação, né? O que poderíamos fazer, né? Eu não sei até que ponto o ONS pode também descer alguns comentários sobre essa situação, sobre a posição da ANEEL, que talvez nos ajuda a fazer uma atuação junto ao órgão regulador. Nós temos encontrado várias dificuldades com o órgão regulador. O fato dele regular as distribuidoras
e não entrar um pouco mais para entender o que está dentro da gestão das empresas, o que está acontecendo lá e como que isso afeta o objetivo da regulação feita pela ANEEL, que é garantir a qualidade. A gente acha que isso é uma deficiência da agência reguladora. Outras agências reguladoras têm essa parceria mais bem estabelecida, até porque existe essa situação que é uma debilidade da atuação do órgão regulador, que é a simetria de informação. Quem passa informação para os órgãos reguladores são os agentes, são as empresas. Elas não têm sistemas, não têm metodologia, não têm procedimento para poder ir lá e buscar as informações para poder fazer a regulação. Então, estabelecer essa parceria com os trabalhadores, com as entidades, reconhecer que é um agente econômico que participa do processo de regulação e tem os seus interesses que precisam ser tratados no processo de regulação, a gente acha que isso é uma debilidade do órgão regulador e do modelo de regulação brasileira. Nos Estados Unidos, essa parceria ela é formal. Ou seja, as agências reguladoras reconhecem a participação dos sindicatos, tem espaços institucionais para a participação do sindicato. Essa parceria é feita entre a agência reguladora e os sindicatos para poder passar informações, para aprimorar o processo de atuação do órgão regulador. A gente não está vendo isso aqui no Brasil. O projeto de lei que o governo Lula mandou, o 3337, para poder alterar a gestão e o papel da agência reguladora, né, ele não sai da gaveta no Congresso Nacional. É incrível isso. Não sai. Mexer nesse projeto é como se tivesse uma crise de credibilidade do governo perante ao mercado que não deixa isso evoluir. A gente acha que a agência tem determinados poderes que precisa ser revisto e tem determinadas autonomias que precisa ser condicionada a qual política energética que está vigorando para aquele momento. Porque não se vota em diretor de agência reguladora. Se elege presidente da República. E o poder concedente é o Ministério de Minas e Energia, que é delegado a ele pela União e pelo governo que está naquele momento e tem que obedecer à política energética daquele momento. Mas não consegue alterar, esse projeto de lei não avança, então nós achamos que, a continuar desse jeito, tem alguns companheiros que defendem que nós deveríamos defender a extinção da agência reguladora. Né? Nós, durante muito tempo, defendemos que deveria democratizar a agência reguladora, a exemplo de outras agências reguladoras, para permitir também a participação de uma forma mais institucionalizada dos sindicatos representando os interesses dos trabalhadores, do mesmo jeito que é feito com as empresas, com os agentes que dão um banho, até porque estruturam departamentos profissionais para poder lidar com a regulação. E tem muito mais, nós conseguimos com o DIEESE, que é o órgão que assessora os sindicatos, né, e que nos embasa para poder fazer a participação nas revisões tarifárias, nas audiências públicas de tarifa, né, mas a gente queria ter condição de participar mais. Mesmo com essa estrutura que nós temos, nós achamos que nós podemos contribuir. Né, mas nós não estamos achando eco na defesa dessa democratização da agência reguladora. Né, eu acho que isso vai nos levar, né, a talvez não pedir o fim da agência reguladora, mas aprofundar para discutir um outro modelo de regulação para colocar no lugar desse. Talvez nós vamos ter que debruçar para poder um pouco mais fundo e elaborar, pesquisar em outros países e elaborar talvez a partir da nossa realidade, né, um modelo de regulação diferente do que aí está. Até para poder ver se a gente consegue ser respeitado nessa discussão. Eu vou ficar por aqui para permitir o debate. Obrigado, Franklin. Na sequência, passamos a palavra para o Ronaldo Schuch, do ONS. Bom, a respeito do papel do ONS nesse processo como um todo, né? Relembrando, o ONS foi criado por lei, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, regulado e fiscalizado pela ANEEL. Então, do ponto de vista formal, temos também nossos limites em relação a isso. Do ponto de vista técnico, e focando nesse item específico que aqui se discute, a percepção que eu tenho, e posso passar a vocês, é de que, a despeito de que essa discussão ocorreu
começou a ocorrer no momento em que... duas coisas marcantes neste momento. Primeiro, indicativo, que depois veio se confirmar com a medida provisória, de que com o final das concessões, a renovação das concessões da forma como se deu, isso, qualquer exigência nova de investimento impactaria mais fortemente que em outro momento qualquer. Apesar disso, o ANEEL, digamos, foi muito favorável. Óbvio que não se tinha discutido pontualmente, mas filosoficamente o grau de exigência que se indicaria uma exigência maior. Então, naquele momento, estou falando de um ano atrás mais ou menos, quando se trocou algumas ideias em relação a que a nossa percepção era de que precisaria se ter mais rigorismo no processo da operação do dia a dia, a ANEEL foi aderente a isso e continua até hoje, né? Isso é um sinal, acho que, bastante positivo nesse sentido. Até porque, e apesar desse indicativo que depois veio se confirmar de redução tarifária e tal, impactante em algumas empresas, as ocorrências, desde o blackout de 2009, indicavam deficiências mesmo efetivas. Tá? Então, veja, nós estamos sujeitos à fiscalização e, aliás, temos sido multados pela ANEEL em relação até ao desempenho na operação. Nós temos multas, termos de notificação e multas aplicadas do blackout de 2009. Tivemos também da primeira ocorrência do Nordeste, tivemos lá um termo de notificação, que obviamente está em fase de recurso, estamos justificando, tentando atenuar o efeito daquilo, mas também nós estamos sujeitos à regulação, assim como as próprias empresas. Então, do ponto de vista de feeling, há uma percepção clara da necessidade de aumentar. Agora, se a dose que a gente está propondo está adequada, está bem calibrada ou não, eu acho que a posição da agência só será fechada efetivamente após a realização, né, a estruturação, a apresentação o grau de consistência que as contribuições de todos os segmentos que virão, desde associações de transmissores, dos próprios agentes individualmente e do próprias lideranças sindicais e da sociedade representada. Então, essa aferição só será possível aferir mais adiante. Eu diria que a nossa sensação é que esse nível que está colocado como tecnicamente defensável aqui está plenamente aderente ao que a agência entende. Pode ser que até que venha a apertar e exigir ainda mais do que está colocado aqui. Eu acho que no primeiro momento era essa a manifestação. Ok, obrigado. Na sequência aqui, depois das intervenções da mesa, nós vamos abrir também para as perguntas dos participantes. Então, fiquem à vontade tanto para fazer por escrito, quanto para depois, pessoalmente, vir aqui fazer suas considerações. Então, na sequência, passamos a palavra para o Sérgio, da Associação de Profissionais de Operação de Usinas, Subestações e Sistemas, APOUS. Sérgio Fonseca. Obrigado, companheiro Ulisses. Saúdo os demais companheiros da mesa, aos participantes aqui, uma saudação especial aos operadores, né, do Brasil todo. Hoje nós temos representação do Rio Grande do Sul a Roraima, Rondônia, Amazonas. Isso para nós da APOS é um motivo de muita satisfação contar com a presença de todos, né? E debater aqui uma questão que é tão importante para nós, para a nossa categoria. Embora seja uma questão de relevância nacional, para nós que estamos inseridos na operação desse sistema, ela se torna imprescindível. A gente acabou de ver a apresentação do Daniel, e eu acho que eu estava pensando ali que vocês estavam se colocando no que está na mão de vocês no dia a dia, né? Na operação dessas usinas, dessas subestações, o quanto vocês são importantes para a sociedade brasileira como um todo. A atuação do operador é que garante a energia elétrica na residência de cada brasileiro desse país. Então, quando a gente vem aqui fala no nome dessa categoria. Eu lembro que no ENOP do Rio de Janeiro, em 2010,
eu me manifestei provocando os operadores, dizendo que nós éramos uma raça em extinção. Quem estava lá deve se lembrar. Foi motivo de brincadeira, claro, mas naquele momento eu não imaginava que fosse a passos tão largos, né? O que a gente está vendo aqui é nessa apresentação que foi feita pelo ONS, é uma consolidação do que as empresas hoje estão adotando no setor elétrico. Então nós temos, a apresentação aqui está legalizando uma consequência do que já existe hoje na maioria do setor elétrico. Procedimentos de rede, embora com situações duvidosas, eles não são claros nem objetivos, mas poderiam ter sido muita coisa do que está acontecendo, poderia ter sido evitado se tivesse uma ação fiscalizadora mais eficaz. Com certeza, o país não teria amargado um apagão e o custo de um apagão como o de Colinas, Minas Gerais. Então, embora a necessidade de revisão dos procedimentos de rede, o que existiam poderiam ter evitado muita coisa. O que existem, aliás, que está em vigor ainda. E quando a gente fala em procedimentos de rede, a gente está falando numa lei. Eu acho que antes de andar na questão do debate técnico dessa lei, a gente precisa entender em que situação essa lei vai ser colocada. Em que momento vai ser colocada essa lei. Porque uma lei, eu entendo que ela seja diferente para cada país. Nossa lei é diferente da lei da Argentina, dos Estados Unidos, cada um tem suas características. E nós vamos fazer uma lei para o nosso modelo de setor energético. E qual é o modelo que nós estamos adotado no Brasil hoje? É um modelo extremamente mercantilista, aonde as empresas estão buscando o melhor lucro. Nós, em contrapartida, o trabalho nesse setor está cada vez mais precarizado. Não vamos esquecer que o nosso setor teve trabalhadores resgatados de situação análogas a trabalho escravo pelo Ministério Público do Trabalho do Maranhão, terra do nosso ministro de Minas e Energia. Não vamos sair do confim do Brasil, vamos para o centro do país, do coração financeiro. O Ministério Público do Trabalho acaba de firmar um acordo judicial com a CPFL, com uma multa de R$300 mil em função da sobrecarga de trabalho dos trabalhadores da empresa. Cargas horárias acima de 19 horas diárias. Eu acho que muitos de vocês aqui têm exemplos disso nesse país afora. Isso não é uma realidade exclusiva. Enquanto o trabalho está precarizado, nós temos as empresas com uma lucratividade enorme. Se nós vermos todos os investimentos hoje no país, as grandes usinas, os fundos de pensão estão nelas. O fundo de pensão não vai entrar lá para ganhar pouco. Não acredito que a Previg vá lá para não ter uma taxa de retorno no seu investimento no mercado. E um dado importante foi uma matéria da revista Exame que aponta um levantamento efetuado pelo critério de... Daniel, me ajuda, tu que é economista lá, o nome daquele critério que eu não consigo... Dividend yield, né? Isso, que é até anotei aqui, é o valor dividido por ação divididos pelo preço da ação. Na média dos últimos 5 anos, das 12 empresas que mais distribuíram dividendos segundo esse critério, 9 são do setor elétrico. Então, nós estamos numa situação em que as empresas estão precarizando o trabalho e tendo altos rendimentos. E por que está acontecendo isso? Como pode acontecer? Se você tem uma
situação que as empresas com alta lucratividade, com outra formação importante. O ano passado, na fala do seu doutor Hermes Chips, no Enópolis, em Florianópolis, ele nos disse que o setor elétrico, e também disse isso numa entrevista ao jornal Valor Econômico, que o setor elétrico atingiu um nível de robustez nunca visto na história do país. Então nós temos um cenário aqui que tem empresas com alta lucratividade e temos um sistema elétrico extremamente robusto. Hoje o país tem energia de sobra, tem sistema de transmissão confiável. E aí nós vimos pela apresentação do Daniel, que o nosso índice de indisponibilidade é 18,65 horas. Isso aponta que cada brasileiro fica sem luz durante o ano 18,65 horas. E isso vem aumentado. De 2008 a 2011, foi um aumento de 12% no índice de indisponibilidade do setor elétrico. E 2012 subiu mais um pouco ainda. Então, nós temos essa lucratividade não está associada à melhoria do desempenho do sistema. Outro dado importante que tem numa reportagem do Valor Econômico, e também dá para ser analisado pelos dados da ANEEL, é que o número de desligamento no nosso sistema está diminuindo, mas o tempo de duração deles está aumentando. Quer dizer, isso se constata com o sistema está mais robusto, menos sujeito a perturbação. Então diminuiu o número de interrupção. E por que está aumentando o tempo de falta de energia? Por que está aumentando esse índice? Então é esse o mercado que nós temos que analisar quando vamos debater uma lei, que é os procedimentos de rede, é a lei do setor elétrico, é o que vai regir as empresas. E essa lei, no nosso entendimento, ela está muito branda, porque, embora ela tenha melhorado depois da nossa última conversa, né, a gente teve, o Frank e o Daniel tivemos no INS lá e já fizemos uma discussão há um mês atrás, né, um mês passado, e a gente já passou algumas das nossas ideias que tínhamos para o setor e vimos que algumas delas já foram atendidas, né? A gente estava vendo com o Daniel ali dos critérios, a gente viu que muito dos que a gente falou, a gente conseguiu que fossem melhorados. Então, pelos critérios, eu não tenho agora como fazer um comparativo como ficou, porque isso depende de estudo, de fluxo de potência e tal, capacidade de cada região. Mas, assim, pelo que nós tínhamos percebido lá no anterior, nós temos mais de 700 instalações no nosso sistema. Por essa condição posta anteriormente, agora deve ter aumentado um pouco, mas 10% só necessitariam ter assistência. E naquele dia não era necessariamente operação, era assistência, poderia ter um centro, e agora já, pelo que a gente viu na apresentação, está sendo exigido a apresentação. É um avanço que a gente tem que louvar, porque foi uma coisa que a gente bateu muito. Não adianta ter um sistema perfeito se não tiver gente para operar. E, pelo que visto, pelo menos nessas coisas. Agora a gente tem que analisar se isso é suficiente no tempo de resposta operativa desse sistema. Porque se imaginar que vai operar 700 instalações com 10% delas assistidas, é uma situação que, para nós, é difícil compreensão. Primeiro que o critério adotado assim, a gente vê como ele parece que foi uma conta de chegada. Quando eu falo que os critérios ali foram adotados de uma forma para obter um objetivo do que o sistema já está aplicando, porque eu não consigo conceber assim,
antes era 30% estados, caiu para 20%, deu uma melhorada também. Mas, mesmo considerando 20% de 3 estados. Agora nós vimos a apresentação do Daniel, como é que é constituído o PIB. Vamos analisar a parte, só pela parte econômica, né, que interessa mais às empresas. Vamos considerar o PIB de São Paulo, Minas e Rio, comparado ao PIB de Mato Grosso do Sul e Tocantins. Região totalmente diversa. Qual é a carga consumida por São Paulo, Rio e Minas? Qual é a carga consumida por Mato Grosso do Sul e Tocantins? Qual é o nível de populacional desse sistema? Então, por aí a gente vê que o critério, quando se fala 50% numa capital, podemos comparar a carga de 50% de São Paulo com a carga 50% de Brasília? Sem demérito a questão de cidade e estado, nós estamos falando da consequência para esses estados, né? Então, quando a gente vê isso, a gente sente que nós estamos elaborando uma lei para adequar uma condição já às coisas. Nós temos situações em que nossa tarifa de energia elétrica paga uma tarifa especial para as usinas de autorrestabelecimento do sistema, as usinas de Black Start. Para se conectar ao sistema, essas usinas precisam de uma subestação que joga essa energia para o sistema. A usina de Black Start está sendo exigida nos critérios a operação 24 horas. Na subestação que conecta essa usina, não. Quer dizer, a usina pode partir, gerar, colocar à disposição do sistema e o sistema não ter como transmitir. Por quê? Porque se não garantir a assistência, tendo um problema na subestação, não é. A conta da usina lá disponível está sendo paga, mas está sendo garantida a disponibilidade dela? Então, são coisas que os critérios, a filosofia pode ser boa, mas a gente tem que melhorar, principalmente na questão do tempo de resposta operativa. Hoje à tarde a gente vai falar um pouco sobre isso. E tomando como exemplo as empresas que a gente viu, o tempo de resposta vai ser muito, porque não adianta ter tecnologia, mesmo que funcione tudo perfeito. O telecontrole não ocorre nenhum problema no sistema, né? Vamos esquecer que o sistema de controle vai funcionar, mas o raio de Bauru vai acontecer, né? A Curicaca lá de Goiás vai continuar pousando em linha de transmissão e os desligamentos vão acontecer. Não tem como, não podemos lá exigir que São Pedro não deixe cair mais raio em Bauru. Não podemos cortar a asa de Curicaca. O sistema nosso é imenso. Corta o Brasil todo, quilômetros e quilômetros de linha de transmissão. As contingências sistêmicas vão acontecer. E como vai ficar o tempo de resposta quando fica 10% só das instalações com operadores? Cada instalação hoje chega a ter 20, 30, vai chegar a 30 subestações para serem operadas por uma equipe. Que não sei se esse critério que foi melhorado agora, que antes não previa quantitativo, parece que agora vai prever, a gente não sabe quanto. Mas se não prevendo quantitativo de operador, nós podemos ter um centro por uma empresa operando 20, um operador operando 20, 30 subestações. E isso é uma sequência, gente. Mesmo que vai ter que existir comando. O operador, pelo menos um, vai ter que existir. Não existe ainda a tecnologia que faça a recomposição automática toda. O operador vai ter que dar o comando. Mesmo que seja um clique do mouse, vai ter que ser dado. E é um por vez. E nós vamos ter que multiplicar isso pelo número de cliques que nós vamos estar dando. E cada clique na sua sequência, no seu tempo certo. Então, esse tempo é que não está sendo analisado. Hoje de tarde nós vamos ter
uma condição de poder detalhar mais essa condição que vai ter. Mas a gente já sabe por isso que o quantitativo também já está comprometido naquilo que vai aumentar em tempo da recomposição do sistema. Isso já está comprovado naquilo que foi falado antes. É dado, os desligamentos, tem menos desligamento e o tempo maior. Por quê? Porque o tempo de recomposição está aumentando. O doutor Ronaldo acabou de dizer, tivemos problemas sérios de recomposição nos apagões que existiram ultimamente, e vão continuar existindo cada vez mais, porque agora esses procedimentos vão atingir principalmente a maior transmissora desse país, que é o sistema Eletrobras, que já está adotando, e agora com os efeitos da MP 579 vai ser maior ainda. Esses critérios vão servir para que legalmente eles estejam amparados para executarem essas coisas. Uma empresa que está sob contenção de despesa, tendo a oportunidade de gastar com o pessoal, não tem como se evitar isso. Vai ser uma teleassistência geral. Eu diria assim, muitos casos, teleabandono de instalações. Porque nós temos percebido no sistema que muitas subestações hoje são teleabandonadas, não são mais telecontroladas, são teleabandonadas. Porque você deixar uma subestação sem operação local, sem equipes de manutenção, com um índice de disponibilidade que ali está exigido 98%, um índice de 84%, e ter uma assistência mais próxima a 2 horas de distância, para mim essa instalação ela é teleabandonada. E é a nossa realidade hoje. Por isso que quando a gente fala que a lei tem que ser aplicada à nossa realidade, é porque a nossa realidade é essa. Então, o que fica, Ronaldo, é a solicitação em nome da APOS, em nome dos operadores desse país todo, é um pedido para o INS rever esses critérios, dar uma analisada no quantitativo de pessoas, que o tempo dessa resposta que essas pessoas vão dar, para que o povo brasileiro não sofra as consequências da falta de energia, que é um bem essencial hoje na vida de todo mundo. Eu fico por aqui, fico à disposição depois para o debate. Obrigado pela atenção de todos, espero ter contribuído. Muito obrigado, Sérgio. Palavra agora para o Daniel Diese. Bom, bastante rápido então, considerando que eu já fiz a apresentação, mas eu acho que pegando um pouco aqui carona no que foi falado até agora, e o Franklin, eu acho que começou lá desde a saudação dele, porque a saudação do Franklin já não é uma saudação, já é quase que já um começo de debate, E depois pegando aí as intervenções, enfim, e o Sérgio resgatou nós fizemos uma visita na ANEEL, de fato, e é importante que a dificuldade que o Franklin coloca do ponto de vista da regulação da ANEEL, e o próprio Ronaldo também coloca, que tem uma diferença, o que é uma coisa, técnica, e outra coisa regulatória, porque a regulação ela não envolve só a questão da fiscalização, tem várias superintendências dentro da ANEEL com olhares distintos, E nessa última oportunidade que nós tivemos lá, a gente praticamente nós não tivemos discussão, porque eles afirmaram que não tinham nem conhecimento da proposta, não sabiam, foi um negócio surpreendente para nós, o que eles falaram. Mas, de qualquer forma, o que acontece? Acontece que a ONS, a partir das ocorrências, ela consegue caracterizar exatamente como é que está sendo realizado a operação do sistema, E a ANEEL, por outro lado, ela faz uma análise, na nossa avaliação, muito centrada na questão das condições econômicas e financeiras das empresas. Por exemplo, o Sérgio citou aqui o caso do Maranhão, o caso da multa de São Paulo, e essas empresas são consideradas no top da eficiência, entendeu? No critério para regulação tarifária, por exemplo, a SEMAR está entre as empresas mais eficientes. Na definição da tarifa de partida, agora,
para as linhas, né, subestações que foram renovadas, também foi adotado um critério. Dentro desse critério criou-se um ranking de eficiência, e o ranking de eficiência, a CETEP é mais eficiente. Essa que foi multada, que fez o acordo, ela é mais eficiente, né? Por que elas são eficientes? Porque a eficiência é medido pelo quantitativo que tu gasta frente àquilo que a regulação te deu. Independente de como é que aconteceu o processo para que eu gastasse menos. Pior do que isso, eu gastei menos, cumpri a lei, não cumpri os procedimentos, e isso foi validado. Porque na revisão seguinte a ANEEL foi lá e disse que tu é eficiente e tu é modelo para as outras. Só cabe às outras repetir o descumprimento, a falta de qualidade, só cabe isso. Porque não tem mais tarifa. Se não fez, perdesse chance, vai ter que fazer. Então essa questão, né, eu tive a oportunidade de falar isso lá na ANEEL e, né, falei, tá, mas como é que fica isso? Como é que vocês vão cobrar a eficiência de uma empresa ou qualidade na fiscalização se vocês já validaram ela? Ela é eficiente, vocês já falaram que essas empresas que vocês estão dizendo que vocês vão fazer fiscalização é eficiente. Entendeu? Então, quer dizer, essa falta de diálogo entre essas áreas acabam condenando as empresas também a fazer a desassistência de qualquer forma, como é feito. De qualquer forma. E a gente só descobre, como o Ronaldo colocou aqui na apresentação, quando acontece de fato a ocorrência. Assim como a gente só vai testar a redundância do sistema quando ocorrer ter algum caso. Então, essa necessidade, né, de fazer esse diálogo, de medir o que é eficiente mesmo, de transformar a aderência de custo aos outros critérios. Por exemplo, como é que uma empresa pode ser eficiente se é uma empresa que está no top das multas? Bom, que diabo que é isso? A multa é dada pela ANEEL e o critério de eficiência é dado pela ANEEL, mas que diabo que é isso? Não tem sentido isso, não tem pé nem cabeça. Tá entendendo? Não tem pé nem cabeça. E as empresas ganham dinheiro para fazer isso. Está na tarifa. Não há uma empresa que não tenha uma área de regulação paga por todos nós, para buscar formas para ganhar mais dinheiro e para atender a população dessa forma. Meu Deus, que coisa contraditória, né? Então essas questões, elas são importantes, porque quando se quer economizar um posto de trabalho, né, pensa-se do ponto de vista microeconômico, do ponto de vista daquela unidade operacional. E as empresas têm orçamento para isso. A Eletrosul pega lá as suas instalações e gasta tanto com operação e ela divide. Quanto é que custa não sei aonde, quanto é que custa não sei onde. Tem isso quantificado. E bom chefe é quem gasta menos. Por quê? Porque a ANEEL vai considerar isso depois, no seu critério para dar um plus na receita, né? Então essa questão da qualidade, ela precisa ser olhada com muito cuidado. E aí, a ONS, mesmo que não tenha o poder de estabelecer, porque esse poder de fato de regulação é da ANEEL, mas ela tem que ter essa preocupação adicional com a segurança, porque essa é a responsabilidade dela. Então tem que dizer, claro, quantas pessoas vão ter que operar. Se eu coloco aqui que a subestação tal, tende a ser controladora, nós temos que saber qual é o quadro. Não são 3 pessoas ou 2 pessoas para operar num sistema monstruoso que de cara já se sabe que não vai ter condições de recompor o sistema adequadamente no tempo necessário, que o prejuízo vai ser muito maior. Então essa questão, mesmo que seja vedada, porque o que o Frank falou aqui é importante, nós temos que ter, né, propostas ousadas, porque se for diminuídas na ANEEL, aí já é papel nosso, papel político, papel sindical, de cobrar, entendeu? Que aquilo seja adequado. Agora, quando o sindicato chega lá, vira uma questão corporativa. Nós pedimos para participar da fiscalização, porque não acreditamos na fiscalização. Eu estive em São Paulo essa semana e um técnico de segurança do trabalho falou para mim que teve uma fiscalização da ANEEL e a pessoa verificava os equipamentos. Lá pela 2ª ou 3ª fiscalização, ele sugeriu para o fiscal da ANEEL, faz o seguinte, anota o número desses equipamentos. Quando chegou na 3ª fiscalização na frente, ele encontrou o mesmo. Ele encontrou o mesmo equipamento. O cara falou, mas esse número já não estava registrado lá. Gente, é brincadeira. Isso tem relatos disso. Entendeu? Então não dá para ser. Nós daí, pô, não, mas vai ser muito desconfortável o sindicato. Não, os sindicatos não vão participar se quiserem, mas franquia a participação do sindicato. Porque essas fiscalizações são feitas, a gente sabe como é que é. Vira um almoço da tarde, né? Uma conversa agradável, um café que não termina nunca. Tá entendendo? Então não dá para ser dessa forma, né? Então eu acho que tem que ser muito mais efetiva a fiscalização. A gente tem que colocar mais. Olha, infelizmente eu falei para o Sérgio um tempo atrás, nós somos refém de um grande apagão. Nós somos refém. Assim, o Sérgio falou, meu Deus, por que nós vamos fazer? Eu falei, Sérgio, o que vai nos salvar é um apagão. Se tiver um apagão, nós estamos salvos. Que aí todo mundo vai nos ouvir.
Tá entendendo? Então precisa acontecer a desgraça para a gente ter condições de ser ouvido, né? Então eu acho que isso não dá para ser dessa forma. E aí você pega lá, quando você pega dentro de uma empresa, você vê, pô, mas quanto é que custa a operação? Foi apresentado para nós, eu disse, não, nós temos que teleassistir tudo, pegar um dado aqui da Eletrosul. Ok, com isso, nós vamos pegar o valor aqui anual e vamos economizar 1 milhão a menos por ano do PMSO, né? Diminua um pouco lá do PETA, né? Pega uma agência aqui, eu gasto em média aqui com a agência 3 milhões, coisa e tal, agora eu vou gastar 1, então eu vou economizar 2 milhões. Tá? Beleza, do ponto de vista microeconômico é perfeito. Agora, quando passa o fundo, fica não sei quantas horas de energia, quem que contabilizou? Onde é que está a conta? Então essa questão tem que ser debatida, tem que ficar mais clara. Nós não podemos pecar por falta de pessoas para fazer. Pô, as empresas estão economizando na operação e na manutenção porque isso vale a pena, isso é estimulado pelo modelo regulatório. Nós não podemos fechar os olhos a isso. Muito obrigado, Daniel. Vamos abrir a palavra agora para o Ronaldo Schuch, do ONS, porque as provocações, é claro, estão vindo, a maior parte, para os órgãos reguladores. Então, abrimos a palavra aqui, já pedindo àqueles que têm intervenções a fazer, aqueles que querem participar também do debate, que se aproximem próximo ao púlpito aqui. Acho que nós não temos microfones para a plateia, então fique próximo aqui, da gente na sequência vai chamando, ok? Pode já ficar aqui, mais próximo. Bom, já que a gente é citado a todo momento aqui, né? Nosso papel não é fácil, né? Porque perante os agentes nós somos o carrasco deles, né? Nós temos, além do trabalho de operar bem o sistema, que é para isso que fomos criados, existimos, e bem remunerados, ou remunerados, temos, crescentemente, do ponto de vista da regulação, tem ocorrido exigências crescentes, é bem verdade, na transmissão e na geração, que nos colocam como o identificador das anomalias, no aspecto de manutenção, por exemplo, de disponibilidade, né? Só lembrando aqui de regulações recentes, ultrapassagem de contratos de MUST, chamados MUST, né? Quer dizer, cada agente, geração, transmissão e distribuição, tem lá, em cima da sua projeção de mercado a ser atendido, ou de energia a ser transportada pelo seu sistema, ou produzida pelo seu sistema, tem que estar perfeitamente dimensionado de forma que a expansão do sistema, que é um momento posterior que impacta no planejamento, seja de forma adequada, nem a mais nem a menos. E isso são regulações recentes e tem feito com que o ONS corrido atrás da máquina e dedicado boa parte da equipe técnica e até da área de informática para continuamente se adequar à legislação e exigências. Então, existe, do ponto de vista de atribuição, papel, e que coloca na condição de quase que de fiscal de desempenho técnico regulações que às vezes nem sempre se dá o conhecimento que deveria ter, mas estou lembrando de duas, principalmente a Resolução 270, que trata e que tem que existir mesmo, efetivamente. Eu estou comentando isso só porque o setor, embora o objetivo final de todo o setor elétrico é a casa, é a residência, é a indústria, é o comércio, na realidade tem segmentações e regulações distintas, geração, transmissão e distribuição. Não estou dizendo nada brilhante aqui, né? Mas alguns dos comentários colocados aqui na mesa acho que são muito pertinentes à regulação específica da distribuição, que é um pouco diferenciada, efetivamente, distribuidoras, né? Que é onde é o contato direto com o cliente, com o consumidor, e que, em tese, tem até as margens de lucro mais adequadas e também a busca de empresas de referência, que muitas vezes foi citada aqui. Já em relação à geração e transmissão, que é mais a atuação do INS, então tem esse processo de fiscalização, de auditagem, que é feito diariamente, a cada hora, do desempenho, além do desempenho do sistema, através de RAPs, quer dizer, sempre que acontece uma perturbação de um certo porte, cabe ao INS, isso é um papel assim, bastante antipático, você pode ter certeza disso perante os agentes, mas não é por isso que vamos deixar de fazer com todo rigorismo. Cada vez que acontece uma ocorrência de um certo porte, o INS chama imediatamente, até porque vai ser chamado, já sabe que vai ser chamado pelo Ministério, pelo Comitê de Monitoramento, então esse é o papel, efetivamente, apontar, e a ANEEL está presente lá neste momento, as superintendências técnicas, né, pelo menos 2 ou 3, fiscalização de
fiscalização e regulação de transmissão e geração, via de regra, participo mais intensamente. Então, a nossa função é identificar, apontar os problemas, inclusive os nossos, quando acontece, né? Eu citei anteriormente a existência de termos de notificação e até de multas para o operador nacional, porque no entendimento da agência, a recomposição, por exemplo, de uma certa ocorrência, ela poderia ter sido abreviada. Bom, então, a nossa função, acho que o objetivo, obviamente, final de todos nós é evitar que haja perturbação e que, quando isso vier a acontecer, obviamente, que o tempo seja o mais reduzido possível, de forma que a sociedade não seja penalizada por isso aí. Mas temos um trabalho contínuo, tá, que é influenciar muitas vezes na regulação. Com esse processo que a agência estabelece de audiência e tal, tem um lado positivo, que a gente tem contribuído, inclusive, sempre na busca do aumento da segurança, quer dizer, nem sempre também as nossas sugestões são acatadas, obviamente, né? Até os impactos econômicos muitas vezes são levados em conta pela agência. Mas, então, três regulações importantes e que nos coloca de frente a frente com os agentes diariamente, tá? Que é a resolução 270, que trata do desempenho, da disponibilidade, da parcela variável retirada da receita dos transmissores, a resolução, acho que é 420, se não me engano, que trata de desempenho de geração, especificamente, e mais recentemente agora o levantamento dos montantes contratados para aferir se o dimensionamento da expansão do sistema está adequado, né? Sob pena de também se subdimensionar a expansão ou sobredimensionar e deixar linhas ociosas. Então, veja, a nossa função aí efetivamente é essencialmente técnica, mas é de correção, de profundidade e de apontar as dificuldades que existem. Então, de uma certa maneira, a gente fica com esse papel e por isso somos um operador independente, né? Assim fomos constituídos para que essa simetria de decisões seja completamente integral em todos os momentos, mas realmente ficamos aí temos que ficar no malabarismo entre a pressão da sociedade, o que nós somos homenageados frequentemente pela sociedade, pela imprensa, qualquer desligamento que tem, e cada vez acontece com mais frequência, muitas vezes ocorrências que não estão até na jurisdição do ONS, né, de caráter regional, mas isso faz parte, né? E, por outro lado, tentar influenciar efetivamente na expansão do sistema, que é uma coisa que acontece. E veja, o país está passando por um momento de diversificação de fontes muito grande. A questão de usinas eólicas, por exemplo, que até 2, 3 anos atrás era um valor muito, muito pequeno, hoje está exigindo um preparo do ONS e nós estamos também com, não é chorar aqui, mas estamos com quase também de empregados, muitas vezes, de colaboradores que também muitas vezes precisam aumentar. E a própria agência é quem estabelece essa cota de vagas e tudo mais. É algo que não é fácil. Só para dar exemplo de grandes projetos que estão entrando agora. Nós temos, muito em breve, nos próximos 30 dias, provavelmente entrando todo o escoamento de madeira, né, da usina de Rondônia, chegando em São Paulo e logo em seguida em Rio de Janeiro. Corrente contínua, coisa que o Brasil não investia há mais de 30 anos. Quer dizer, o sistema que tem de corrente contínua hoje é de Itaipu, né, mais de 30 anos em operação, operados por um agente, que no caso é Furnas, né, que tem uma equipe especializada nisso. O ONS passou a ter que se preparar rapidamente, com tecnologia, com equipe, com pessoas. Temos lá no Rio de Janeiro já os simuladores, aí, e os agentes participam também do treinamento. Talvez muitos dos senhores aí envolvidos com a transmissão do madeira, eventualmente vão estar conosco lá. Essa é uma operação bastante complexa, são usinas, Santo Antônio de Geral, são usinas aí que totalizam mais de 7 mil megawatts, mas cujo regime de operação oscila demais durante o ano. Então, isso combinado com a entrada maciça de fontes eólicas, principalmente, que tem uma variabilidade muito grande, exige cada vez mais preparo da gente, não só em operar bem, quanto antever as dificuldades, né, decorrentes de uma fonte extremamente oscilante, que é o vento, né? Quer dizer, a gente tem 2 para 3 mil megawatts já instalados hoje. Embora eles sejam distribuídos regionalmente, muitas vezes acontece que o vento para ou vem em excesso, o que é bom, em regiões muito próximas, uma das outras, tá? A geração distribuída, biomassa e tal, já é uma coisa não tão nova assim, mas, bom, temos em seguida entrando também, nos próximos 30 dias, acredito, início de julho no máximo, a linha Tucuru-Macapá-Manaus, que é um desafio de engenharia, uma obra brilhante, né? Para quem está mais na região norte ligado lá, deve estar acompanhando, mas um sistema bastante complexo de operação, que está exigindo, obviamente, das empresas envolvidas nisso, né? Que estão aqui representadas, e do operador,
E imagina um investimento de alguns bilhões que foi feito, quem é que vai aceitar uma interrupção de energia em Manaus? Né? Não vai, né? É um circuito duplo 500 kV de mais de 1.000 quilômetros, cruzando a floresta amazônica, com torres acima da copada das árvores, lá 200 metros, sei lá, e operando com um sistema precário de geração local. Né? E que, obviamente, o país fez um investimento grande na transmissão, quer reduzir o despacho das usinas térmicas. Olha, até porque algumas queimam óleo ainda, além da questão ambiental, a questão de custo. Tem algumas a gás já operando, né? A partir do gás de Urucu. O projeto Belo Monte, né, que já é a usina está em construção, mas o sistema de escoamento está sendo licitado em partes agora. O grande projeto de escoamento lá deve ocorrer ao final do ano, aí, né, a licitação para entrar em operação em 2015, 2016. Mas é um momento de, se por um lado, e é natural que a sociedade exija e o crescimento do país exijam cada vez mais confiabilidade de segurança do abastecimento, todos nós, inclusive o INS, tem que correr atrás da máquina para operar cada vez melhor. E além dos desafios normais, isso aqui nós estamos, com esse trabalho que nós estamos resgatando um passado, seguramente, porque, embora nessa comparação que o Sérgio fez aí, numérica, que ela é real, eu diria, Sérgio, se nós não interferíssemos para que desse uma guinada nessa exigência aqui, da forma como estava a regulamentação, ela permitiria um avanço muito expressivo em desassistência daqui para frente. Né? A gente falou hoje que tem mais 50% aproximadamente, mas isso não houvesse um limitador, isso tenderia a aumentar, até pelas razões econômicas das empresas, né? Dos agentes. Então, sempre é um desgaste, mas a gente está consciente que está fazendo algo que é bastante razoável e isonomicamente para todos os agentes e buscando o bem-estar da sociedade, não a qualquer preço, mas com o menor custo possível. Né? Então, na sequência nos colocamos à disposição, mas achei importante dar uma contextualizada dos desafios que nós também temos. Né? Como informação adicional, nós temos na área na nossa diretoria então, de operação, nós temos um sistema por entrar, um sistema novo, que é a praia aqui do Ulisses, né? Supervisão e controle, nós estamos entrando com SAGE, através do sistema Reger, todos os nossos centros, que hoje ainda tem alguns dos centros que operavam com sistemas proprietários que vieram das empresas federais antes, tem o SOL, no caso de Furnas, lá no Rio de Janeiro, o SAGE, que já tem do CP algumas coisas, e tem o sistema da Areva, no Centro Nacional aqui em Brasília. Então, foi um projeto, uma concepção aprovada pela agência em 2009 e agora, até o final do ano, estaremos com o SAGE, através do chamado Projeto Reger, em todos os nossos centros. Tá? Estamos também de mudança em alguns locais aí dos nossos regionais. Brasília já é sede própria, os demais locais. Nós estamos fazendo a mudança, para quem é do Sul, que está vendo lá a obra, possivelmente, não sei se tiver a oportunidade de conhecer, estaremos no próximo final de semana, agora aproveitando o feriado de quinta e sexta-feira, o meio feriado de sexta-feira, fazendo a mudança já para a sede nova no Rio de Janeiro, Florianópolis, aliás. Provavelmente em final de julho, início de agosto, mudamos Recife e uns 30 dias depois o Rio de Janeiro. Então, é um desafio a mais. Sempre a transferência dos ativos de um centro de operação é algo bastante complexo, estamos com tudo muito bem planejado, mas é um desafio a mais que temos ainda nesse ano de 2013. E, além disso, quer dizer, tudo isso somado aos treinamentos e os planos que a gente tem adotado aí no sentido de buscar a melhor operação possível para o sistema. Então, fico aí, por enquanto, e aguardando aí as eventuais perguntas.